Não sabe como resolver a ansiedade? Veja como Deus traz paz ao seu coração. Tem dias em que a alma grita por socorro, mas ninguém escuta. A ansiedade chega sem avisar, não pede licença. Ela invade o peito, acelera o coração, confunde a mente e torna até o ar difícil de respirar. Você tenta manter o controle, tenta orar, tenta se distrair, mas dentro de você, algo continua pesado. Parece que há uma guerra acontecendo no invisível, e no meio dessa confusão silenciosa, você talvez se pergunte: onde está Deus nesse momento? Por que minha mente está tão agitada se eu tenho fé? A ansiedade não é só uma emoção comum. Para muitos, ela se torna um peso que paralisa, um inimigo que se esconde atrás de sorrisos forçados, uma dor que ninguém entende, mas que Deus vê. E é aqui que tudo muda. Porque, ao contrário do que o mundo ensina, a verdadeira paz não vem de uma técnica, de um lugar bonito, nem mesmo de palavras motivacionais. A verdadeira paz vem de uma presença, e essa presença tem nome: Deus. Quando tudo ao redor parece ruir, quando você não sabe mais como acalmar seu próprio coração, quando nem as palavras fazem mais sentido, é aí que o Espírito Santo se aproxima. Ele não exige que você esteja forte, ele só pede uma coisa: que você abra o coração. Deus não ignora suas crises, suas lágrimas silenciosas, seus medos mais íntimos. Ele conhece cada detalhe da sua luta interior. E acredite, Ele não quer apenas te dar paz. Ele quer ser a sua paz. O que muitos não entendem é que ansiedade não é sinal de fraqueza espiritual. É sinal de sobrecarga. É sinal de que você está tentando carregar sozinho o que Deus nunca pediu para você carregar. E talvez justamente agora, Ele esteja te chamando para fazer algo que você ainda não tentou de verdade. Descansar nele. Descansar não é desistir, é confiar. Confiar que mesmo sem entender tudo, mesmo com a mente cheia de dúvidas, existe um Deus que trabalha no invisível enquanto você silencia o barulho por dentro. Ele cura por dentro. Ele toca onde ninguém pode alcançar. Ele traz ordem ao caos da alma. Este vídeo não é só mais um conteúdo sobre ansiedade. É um convite, um chamado para você entrar no seu lugar secreto, fechar os olhos, abrir o coração e permitir que Deus faça o que só Ele pode fazer: trazer paz onde a ansiedade fez morada. Se você sente que essa palavra é para você, fique comigo até o fim, porque o que Deus vai fazer na sua vida hoje vai ser profundo, vai ser real, vai ser libertador. Você não está em pecado, você está sobrecarregado. Muitas pessoas carregam em silêncio uma culpa que Deus nunca colocou sobre elas. Acham que sentir ansiedade é falta de fé, ausência de espiritualidade ou até mesmo um sinal de que estão longe de Deus. Mas essa é uma mentira que o inimigo usa para manter corações presos, isolados e sufocados. A ansiedade, na maioria das vezes, não é resultado de pecado. É resultado de uma alma cansada, de um corpo esgotado e de uma mente tentando sobreviver em meio ao excesso de exigências. Você tem tentado ser forte para todo mundo. Tem sorrido quando queria chorar. Tem trabalhado mais do que devia. Tem segurado os problemas da casa, das pessoas ao seu redor, enquanto esquece de cuidar de você mesmo. E ainda assim, você ora. Você crê. Mas algo dentro de você continua pesado. Isso não é fraqueza. Isso é sinal de sobrecarga. Jesus não condenou os que estavam cansados, pelo contrário. Ele fez um convite direto, com autoridade e ternura. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele sabia que o cansaço da alma é mais comum do que parece, e que até aqueles que oram, jejuam e leem a palavra, às vezes se sentem quebrados por dentro. A religião pode te apontar o dedo, mas Jesus estende a mão. Ele não quer que você esconda suas dores. Ele quer que você entregue. Não tem oração bonita que ele prefira mais do que aquela que vem com sinceridade. A oração do cansado, do frustrado, do esgotado é ouvida com atenção pelo céu. Porque Deus não responde aparência, Ele responde verdade. A ansiedade se alimenta do silêncio que você faz sobre o que sente. Mas Deus te convida a quebrar esse silêncio, a reconhecer: Senhor,
Eu estou cansado. Eu não dou conta. Eu preciso que o Senhor me ajude. Não existe fé maior do que admitir a própria fraqueza diante de Deus, porque é nesse lugar, quando você se despe do orgulho, da aparência e do controle, que a paz dele começa a agir. Você não está sozinho. Você não está em pecado. Você está sobrecarregado. E Deus te trouxe aqui hoje para aliviar esse peso. Deus não vai te curar apenas com silêncio, mas com presença. Muita gente, ao buscar alívio para a ansiedade, corre para lugares silenciosos, desliga o celular, se isola. E isso até pode trazer algum descanso. Mas existe uma diferença entre silêncio e presença. O silêncio esvazia o barulho de fora. A presença de Deus silencia o caos de dentro. É por isso que muitos entram em um quarto escuro e ainda sentem a alma gritando. Porque o que falta não é menos barulho, é mais de Deus. Você já tentou dormir e a mente não desligava? Já ficou sozinho e mesmo assim o coração continuava inquieto? A ausência de ruído não garante paz. A paz verdadeira é aquela que vem quando você sabe que não está enfrentando essa luta sozinho. Quando você percebe que o Espírito Santo está ali, do seu lado, no meio do seu quarto, no meio das suas lágrimas, no meio da sua confusão interna. É por isso que Deus não apenas observa a tua dor, Ele se move dentro dela. Ele entra no ambiente carregado da sua mente e traz luz onde há sombra, consolo onde há angústia, direção onde há confusão. Ele não vai apenas te acalmar, Ele vai transformar o lugar onde a ansiedade criou raízes. Quando Jesus estava com os discípulos no meio da tempestade, o barco balançava, os ventos eram fortes e o medo tomou conta. Mas bastou uma palavra dele: acalma-te. E tudo voltou ao lugar. O mar se aquietou não porque os discípulos eram fortes, mas porque a presença de Jesus tinha autoridade sobre o caos. Deus quer fazer o mesmo com você. Não espere sentir algo extraordinário. Às vezes, a cura da ansiedade começa no simples ato de parar e dizer: Senhor, estou aqui, fica comigo. E mesmo que tudo continue igual por fora, algo começa a mudar por dentro. Porque a presença dele faz isso. Ela muda o clima da alma. Você não precisa fugir do mundo para encontrar paz. Precisa apenas permitir que Deus entre no seu mundo, no seu agora, no seu estado atual, e te envolva com a presença dele. A ansiedade é uma voz tentando roubar sua confiança em Deus. A ansiedade fala. Ela tem uma voz que não grita, mas sussurra com insistência. Diz que vai dar tudo errado, que você está sozinho, que ninguém se importa, que algo ruim vai acontecer a qualquer momento. E o problema não é só ouvir essa voz, é quando você começa a acreditar nela. Esse é o campo de batalha da ansiedade, a mente. E é exatamente por isso que ela se torna tão desgastante. Porque não é uma dor no corpo que você pode tratar com remédio. É uma guerra interna que precisa ser vencida com fé, com verdade e com discernimento espiritual. A ansiedade não é só um sentimento, é uma estratégia. É uma tentativa do inimigo de te fazer duvidar do cuidado de Deus, de te desconectar da confiança, de te paralisar diante de situações onde você deveria caminhar em fé. A ansiedade tenta te convencer de que o amanhã vai ser pior que hoje, que as promessas não vão se cumprir, que orar não adianta, que Deus se esqueceu de você. Mas o que Deus te diz hoje é exatamente o oposto. Não temas, porque eu sou contigo. Não existe cura para a ansiedade fora da verdade. E a verdade é que Deus está no controle, mesmo quando você não está sentindo isso. A verdade é que Ele continua fiel, mesmo quando seus sentimentos gritam o contrário. A ansiedade distorce o que é real. Faz você imaginar cenários que nunca vão acontecer. Faz você esquecer tudo o que Deus já te livrou, já te respondeu, já te protegeu. E a cura começa quando você começa a confrontar a ansiedade com a lembrança da fidelidade de Deus. Quando você declara: minha alma está aflita, mas eu me lembro do que o Senhor já fez. Você não precisa dar ouvidos à voz da ansiedade. Deus quer restaurar sua confiança. Ele quer te ensinar a calar o ruído do medo
com a verdade da palavra, a fortalecer sua mente com promessas e não com previsões de tragédia. Porque quem caminha com Deus não anda no escuro, anda em fé. A cura não acontece de uma vez, mas começa com um passo: rendição. Quem sofre com ansiedade muitas vezes quer um alívio imediato. Quer acordar amanhã e não sentir mais o aperto no peito, a insônia, o medo sem razão. Mas Deus, que conhece cada detalhe da alma humana, trabalha diferente. Ele não apressa o processo. Ele constrói cura de dentro para fora. E quase sempre, tudo começa com um único passo: se render. Rendição não é desistir da vida, é desistir do controle. É reconhecer que lutar sozinho está te deixando mais cansado. É parar de fingir que está tudo bem, quando na verdade sua alma está exausta. Deus não espera que você chegue forte diante dele. Ele espera que você chegue verdadeiro, porque a transformação não começa quando você entende tudo. Começa quando você se entrega. Talvez você esteja tentando vencer a ansiedade com esforço próprio, tentando organizar sua vida, suas metas, suas emoções, como se o controle fosse suficiente para trazer paz. Mas o problema da ansiedade não está fora de você, está dentro. E o único capaz de acessar essa área com precisão e compaixão é Deus. Rendição é quando você diz: Senhor, eu não sei mais como lidar com isso, mas eu confio que o Senhor sabe. É quando você para de se justificar e começa a se render. Quando você larga a necessidade de parecer forte para abraçar a paz de ser dependente. Deus se move em corações que se quebram na presença dele, porque o vaso só pode ser reconstruído depois que é quebrado com sinceridade. A ansiedade perde força quando a dependência de Deus cresce. Quando você entende que não precisa mais lutar contra tudo, precisa apenas descansar em quem tem o controle de tudo. E essa rendição não exige palavras bonitas. Às vezes tudo o que você consegue dizer é: me ajuda. E isso já é suficiente para o céu se mover. A paz que excede todo o entendimento não vem de um ambiente perfeito. Vem de uma alma rendida. Uma alma que, mesmo chorando, consegue dizer: eu confio. A paz de Deus não elimina os problemas. Ela governa dentro deles. Muita gente busca a paz como quem busca uma fuga. Quer que os problemas desapareçam, que tudo se resolva, que a vida entre nos trilhos de forma rápida. Mas a paz que Deus oferece é diferente. Ela não depende das circunstâncias mudarem. Ela se manifesta dentro delas. Ela não vem quando tudo está bem. Ela chega para te sustentar quando nada parece estar bem. A paz de Deus não é ausência de luta. É presença de estabilidade. É quando a dor continua, mas não te consome mais. É quando a incerteza permanece, mas o medo perde a força. É quando você percebe que mesmo sem ter todas as respostas, você pode continuar, porque Deus não te abandonou. Ele está te sustentando. O apóstolo Paulo escreveu sobre essa paz em um momento em que estava preso, cercado por injustiça e dor. Mesmo assim, ele declarou que havia aprendido a estar contente em toda e qualquer situação. Como? Porque ele entendeu que a paz verdadeira não depende do ambiente externo, mas da conexão com o Pai. A paz que vem do alto é soberana. Ela governa onde a ansiedade antes reinava. Você não precisa esperar que tudo se resolva para experimentar essa paz. Você só precisa decidir confiar. Confiar que Deus está contigo no meio da tempestade. Confiar que mesmo quando o chão parece instável, Ele permanece firme. Confiar que sua vida não está solta ao acaso, mas nas mãos daquele que já viu o fim desde o começo. Essa paz não é um sentimento frágil, é uma convicção. É saber que Deus está operando no invisível, enquanto você escolhe descansar no visível. É sentir que, mesmo que o mundo ao redor esteja desmoronando, o mundo dentro de você está seguro. Porque a paz de Deus não elimina os problemas, ela governa no meio deles. A ansiedade se combate com presença diária, não com alívio momentâneo. O maior erro que muitos cometem é buscar a Deus apenas como um socorro de emergência. Quando a ansiedade aperta,
quando o coração dispara, quando a mente entra em colapso. É aí que a oração vem. Mas assim como um corpo não vive com uma refeição por semana, a alma também não sobrevive com um único momento de fé. O que combate a ansiedade não é um alívio pontual. É uma presença constante. Deus não quer te oferecer apenas uma experiência ocasional de paz. Ele quer ser seu lugar de morada. Ele quer que você entenda que a vida com Ele não é feita de encontros esporádicos, mas de comunhão diária. É na constância da presença que a cura se aprofunda. É na repetição da verdade que a mentira da ansiedade começa a ser desfeita. Muitos querem um toque de Deus para apagar tudo de uma vez. Mas a maioria das curas que Jesus fez foram processos, foram caminhadas, foram diálogos, foram passos. E é assim que Ele age até hoje. Ele cura sua ansiedade não apenas te tocando em um culto ou em uma oração. Ele cura enquanto você anda com Ele, enquanto você ora todo dia, enquanto você lê a palavra mesmo sem entender tudo, enquanto você cultiva relacionamento e não apenas momentos. Ansiedade é alimentada por ausência, por distanciamento de Deus. Quando você passa dias sem parar, sem respirar, sem buscar, sua alma vai gritando por algo que só a presença de Deus pode oferecer. Não é a ausência de problemas que te faz saudável. É a frequência com que você se alimenta da presença. A paz de Deus é fruto do Espírito. E fruto não nasce do nada. Fruto nasce de permanência, de raiz plantada, de solo regado. Se você quer vencer a ansiedade, não busque mais um vídeo que te acalme por agora. Busque uma vida com Deus que te sustente para sempre. Quando a mente está em guerra, a palavra é sua única arma verdadeira. A ansiedade entra pela mente. Ela começa com pensamentos pequenos, mas repetidos. E se? Aqui. Acho que não vou conseguir ali. E sem perceber, você está cercado por ideias que te paralisam. A mente se torna campo de batalha. E o inimigo sabe usar isso. Ele lança pensamentos como setas, dúvidas, medos, falsas previsões, acusações. Se você não responde, eles se instalam. E é aqui que muita gente erra. Tenta vencer pensamentos com força de vontade. Mas a ansiedade não se vence com frases positivas, nem com pensamento positivo. O que tem poder de verdade contra os ataques mentais é a palavra. Porque ela não é só um texto sagrado. Ela é arma, é espada, é escudo, é cura. Jesus usou a palavra para vencer o diabo no deserto, e você precisa fazer o mesmo. Quando sua mente estiver agitada, declare a verdade. Não fique só esperando o sentimento passar. Fale a palavra em voz alta. Lembre sua alma de que você não está à mercê daquilo que sente. Você está debaixo de promessas eternas. Quando o medo vier dizer que tudo vai dar errado, responda com: eu sei em quem tenho crido. Quando a angústia disser que ninguém se importa, diga: ainda que uma mãe se esqueça, o Senhor jamais me esqueceria. Quando o pensamento for: eu não vou aguentar, declare: tudo posso naquele que me fortalece. A palavra não é apenas para ler, é para combater. É para colocar na boca, no coração, na mente. Ela precisa substituir as mentiras que a ansiedade construiu, porque pensamentos não mudam com mais pensamentos. Eles mudam com verdade. E a verdade de Deus quebra fortalezas que você nem sabia que existiam. Não aceite passivamente o que passa pela sua mente. Reaja, se posicione, vista-se da armadura espiritual. Faça da Bíblia sua voz quando a sua estiver fraca, porque a mente pode até entrar em guerra, mas você não está desarmado. A palavra é sua arma, e ela é infalível. O silêncio de Deus não é ausência, é estratégia. Quem já enfrentou crises de ansiedade sabe como o silêncio pode parecer um inimigo. Quando a mente está gritando e Deus parece calado, o desespero cresce. Você ora, clama, busca, mas nada muda. E então vem aquela pergunta: será que Deus me abandonou? O silêncio de Deus dói, mas nem todo silêncio é rejeição. Muitas vezes, o silêncio é o espaço onde Ele está operando. É onde a fé está sendo forjada. É onde a sua confiança é testada, não pelo que você sente, mas pelo que você escolhe crer.
Jesus viveu esse silêncio na cruz. Ele clamou: Deus meu, por que me desamparaste? E mesmo naquele momento, o Pai não havia se afastado. Estava cumprindo um plano maior. O silêncio de Deus não é um vazio. É um ambiente de trabalho espiritual. É onde Ele desmonta aquilo que te sobrecarrega para construir algo mais forte. A ansiedade odeia o silêncio porque ela se alimenta de respostas imediatas. Mas a fé amadurece no silêncio porque ela aprende a confiar sem ver. Quando Deus se cala, Ele está pedindo que você se lembre do que Ele já falou. Porque quem vive de sentimento se afoga, mas quem vive de palavra permanece. Você não precisa ter todas as respostas hoje. Precisa apenas crer que, mesmo sem barulho, Deus está agindo. O silêncio dele não significa indiferença. Significa que você está no lugar certo, sendo moldado, sustentado, curado. E em breve, a voz que hoje parece calada vai ecoar com direção, consolo e libertação. A ansiedade quer acelerar processos. Deus quer que você confie no tempo dele, porque o silêncio pode durar por uma noite, mas a resposta dele sempre vem com luz. E quando ela chegar, você vai entender que o silêncio nunca foi ausência. Sempre foi cuidado. Deus não quer que você apenas sobreviva. Ele quer que você viva em plenitude. A ansiedade faz com que a vida se resuma a tentar passar o dia. Você acorda com o coração apertado, carrega o peso das tarefas, enfrenta tudo com um nó na garganta e termina o dia esgotado, apenas por ter suportado. Sobreviver se torna o foco. Mas essa nunca foi a vontade de Deus para você. Ele não te chamou para existir apenas. Ele te chamou para viver. Jesus disse: Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Isso não significa uma vida sem dificuldades. Significa uma vida onde a paz é maior que o caos, onde a fé vence o medo, onde a presença de Deus traz significado mesmo em dias difíceis. A ansiedade te prende a um ciclo de medo e repetição. Você acorda preocupado com o futuro, revive os erros do passado e se perde no presente. E a cada dia, a alma se distancia um pouco mais da leveza que Deus preparou. Mas a promessa dele não mudou. Ele quer que você viva com liberdade, com alegria genuína, com descanso na alma, com propósito claro. Deus não quer ver você apenas respirando. Ele quer te ver caminhando com coragem, sonhando de novo, sentindo prazer nas pequenas coisas, redescobrindo sua identidade nele. Porque enquanto a ansiedade tenta apagar sua essência, o Espírito Santo quer reacender sua chama. Você não foi criado para sobreviver às pressões do mundo. Você foi criado para viver como filho de Deus, com autoridade espiritual, com esperança inabalável, com paz que não se explica. A ansiedade pode até ter te paralisado por um tempo, mas Deus está te chamando para um novo ciclo. Um ciclo onde você não anda mais no limite da exaustão, mas na plenitude da presença dele. É tempo de trocar o peso pela leveza, a opressão pela liberdade, a sobrevivência pela vida abundante. Deus não quer só que você aguente, Ele quer que você floresça. A fé é o caminho que transforma a ansiedade em esperança viva. Você não vence a ansiedade apenas com conhecimento, força de vontade ou disciplina emocional. Essas coisas ajudam, mas não curam. O que cura é a fé. E fé não é fechar os olhos para a realidade. Fé é abrir os olhos para uma realidade mais alta, a de que Deus está acima de tudo aquilo que hoje te aflige. A ansiedade coloca o foco no que pode dar errado. A fé te lembra do que já deu certo. Deus ainda está no controle. E mesmo que o cenário pareça confuso, Ele continua sendo o mesmo. O mesmo que acalmou tempestades, que restaurou mentes aflitas, que ouviu orações desesperadas. Ele ainda responde com amor e poder. Quando você escolhe caminhar pela fé, a ansiedade começa a perder espaço. Não porque tudo se resolve num passe de mágica, mas porque o seu coração se alinha com a verdade. E a verdade é que nenhuma dor, por mais profunda, é maior do que a presença que habita em você. A fé não remove a luta. Ela te equipa para atravessá-la sem ser destruído. Essa fé precisa ser alimentada todos os dias, com oração sincera,
com meditação na palavra, com confiança repetida, mesmo quando os sentimentos não colaboram. A fé cresce quando você insiste em crer, mesmo com o coração inquieto. Ela se fortalece nas decisões pequenas. Hoje eu vou orar. Hoje eu vou declarar a verdade. Hoje eu não vou ceder ao medo. E a cada dia, essa fé vai fazendo algo que a ansiedade nunca conseguiu: te dar esperança viva. Esperança de que amanhã pode ser diferente. Esperança de que Deus está te restaurando. Esperança de que a dor não define o seu destino, porque a última palavra não é da ansiedade, é de Deus. Você não está condenado a viver sob pressão. Você foi chamado para viver por fé. E onde há fé verdadeira, a paz de Deus começa a reinar.